Olá, pessoal. A nossa aula de hoje, ela é referente à semana 11 e o texto base é Planejamento no processo de alfabetização e letramento, da Soares, né? É outro capítulo desse livro aqui que a gente já trabalhou em uma das nossas aulas, né? Só que nesse livro ela vai tratar do tema planejamento, como a gente organiza uma aula pensando nas crianças que estão em turmas de alfabetização, né? Então, ela inicia o texto falando sobre alguns conceitos importantes que a gente já trabalhou na nossa disciplina, que é o conceito de alfabetização e letramento. E aí, ela inicia o capítulo falando que alfabetização e letramento são processos distintos, simultâneos e interdependentes, né? A gente já tratou um pouquinho sobre isso na disciplina de aquisição, já tratou sobre isso na disciplina de letramento, né? Porque são processos distintos, né? Porque um trabalha mais com a aquisição do sistema de escrita alfabético, enquanto o outro trabalha mais com os usos sociais que eu faço, o letramento no caso, da leitura e da escrita, simultâneos, porque eles acontecem juntos, né? A partir do momento que eu estou trabalhando, ou deveriam acontecer juntos, né? A partir do momento que eu estou alfabetizando minhas crianças, eu estou trabalhando também com as práticas de leitura e escrita. Um bom planejamento, se pensarmos na alfabetização, ele trabalha com essas duas questões, com esses dois conceitos de forma simultânea. E interdependentes, porque um depende do outro, né? Eu me alfabetizo para poder utilizar a leitura e escrita no meu cotidiano, porque senão não teria sentido, né? Se a gente fosse se alfabetizar e nunca usar a leitura e escrita no nosso cotidiano, nós nos tornaríamos analfabetos funcionais, e aí o objetivo da aquisição do sistema de escrita alfabético não teria sentido. A autora também pontua que é preciso articular esses processos no planejamento da aprendizagem e das práticas educativas. Então, um bom planejamento, como eu já apontei, ele precisa trabalhar tanto com a alfabetização quanto com o letramento, né? E aí ela traz uma questão importante que é a questão do método, né? Como nós vimos no início da nossa disciplina, durante muito tempo a escolha do método mais eficiente para a alfabetização foi uma busca histórica, né? E a autora ela vai dizer o seguinte, que este livro, o livro Alfa Letrar, ele não apresenta, não propõe, e não é o objetivo dele apresentar um método de alfabetização, mas a proposta é um ensino com método, e não a partir de um método, né? Então, depois ela vai explicar direitinho o que ela considera um ensino com método, né? É um ensino em que o professor tem consciência de todas as etapas do planejamento, qual o objetivo que ele pretende alcançar e onde ele pretende chegar ao final de uma semana ou de um mês de planejamento. E aí ela diz que ah, esse ensino com método, né, propõe uma ação pedagógica bem estruturada, fundamentada em uma concepção de aprendizagem da língua escrita, que articula contribuições de várias ciências. Então, a proposta, o que ela vai propor aqui, é um ensino bem organizado, bem planejado, e não a partir de um método de alfabetização como nós tínhamos antigamente, né? Os métodos, o antigo, o sintético, o analítico e o misto, né? Ela não vai defender nenhum desses métodos, mas ela vai dizer que uma prática pedagógica eficiente precisa ser bem estruturada e precisa ser pautada nas várias ciências que têm organizado e servido de referência quando a gente pensa os processos de alfabetização. E aí, logo nas primeiras páginas, ela apresenta essa parábola hindu para mostrar, e ela faz uma comparação com a metodologia, né? Com como a gente pode pensar um planejamento. Então, ela diz o seguinte: a parábola hindu diz o seguinte: 6 homens cegos tentam descobrir como é um elefante. O primeiro toca a barriga do animal e afirma que ele é como uma parede. O segundo toca a presa e discorda. Um elefante é como uma lança. O terceiro toca a tromba e declara que o animal é como uma serpente. O quarto
toca a perna e contesta: não, um elefante é como uma árvore. O quinto toca a orelha e defende que ele é como um leque. Finalmente, o sexto toca o rabo e assegura que o elefante é como uma corda. Conclusão: cada cego está certo em parte, mas todos estão errados. E aí, por que que ela usa essa parábola para falar de planejamento, né? Porque ela vai dizer que quando a gente trabalha com planejamento, a gente tem que olhar para as partes sem estar distante do todo, né? Do nosso objetivo. E aí ela vai apresentar quais são os princípios do alfa-letrar e como eles acabam embasando, servindo de base para o nosso planejamento cotidiano. Então, ela começa a dizer que é um dos princípios do alfa-letrar, a aprendizagem simultânea do sistema de escrita e de seus usos para a leitura e a produção de textos. Então, alfabetizar e letrar em sincronia, né? Alfa-letrar é um processo diferente do que pregavam os métodos de alfabetização, porque os métodos defendiam que primeiro a criança precisava aprender a ler e escrever para depois utilizar a leitura e o escrito e a escrita no seu cotidiano. E a autora vai defender, o princípio do alfa-letrar vai defender que a alfabetização e o letramento têm que ser trabalhados ao mesmo tempo, né? A gente viu quais eram as práticas de letramento que a gente utilizava lá na educação infantil, que mais tarde iam favorecer a alfabetização. Então, são processos que a gente vai trabalhando de uma forma única ao longo do tempo, ora dando evidência mais ao letramento, ora mais a alfabetização, mas eles são processos indissociáveis, né? E aí ela vai apontar qual é um dos grandes erros dos antigos métodos de alfabetização e por que que ela vai defender que a gente ensine com método e não através de métodos de alfabetização. Ela vai dizer que os métodos, eles tomam a parte pelo todo, né? Então, o método, que é o que a parábola hindu faz, né? Ela olha para as partes do elefante e ela não olha para o elefante como um todo. Quando eu me preocupo só com a aprendizagem do sistema de escrita, quando eu acredito que eu tenho que começar a aprendizagem do sistema de escrita pelo período preparatório, depois apresentando as vogais, depois os encontros vocálicos, depois a primeira consoante, e não olho para todo o processo de alfabetização, eu estou cometendo um erro, né? Então a gente tem que sempre olhar para o todo e para as várias nuances que envolvem esse todo, e não para as partes. Ah, e aí ela fala sobre, diz que os métodos focam num como ensinar, e enquanto isso, ela propõe que o ensino com método e não a partir dos métodos, deve ter como foco o como a criança aprende, e aí tem a psicogênese ali, tem a consciência fonológica presente nisso, e ela vai pontuar e falar um pouquinho das guerras dos métodos de alfabetização que existiram até a década de 85, de 80, né? Analítico, sintetético e misto. Depois existe uma outra guerra entre os métodos tradicionais e os métodos pautados a partir da teoria da psicogênese da língua escrita, né? Ela vai apontar também hoje a gente tem de algumas dessas guerras metodológicas, né? A Política Nacional de Alfabetização, ela propõe que se alfabetize, que foi revogada, tá, gente? Se alfabetize a partir da instrução fônica, e aí existe toda essa vertente defendida pela Magda Soares, pelo Arthur Gomes de Moraes, que vai dizer que não, que a gente tem que se pautar em questões como letramento, consciência fonológica, psicogênese da língua escrita, para desenvolver um processo de alfabetização mais eficiente. E ela vai dizer também que os antigos métodos de alfabetização, agora, ah, que se apresentam como uma nova roupagem a partir dos materiais distribuídos pelos institutos privados, ah, esses materiais, os métodos se pautam muito nesses materiais, né? Então, até a autonomia do professor é questionada quando a gente pensa em materiais prontos que vêm de empresas privadas e que dizem exatamente o que o professor tem que fazer a cada dia da semana. Então, ela está questionando esse ensino
através dos métodos de alfabetização, e ela vai propor então um ensino com método, né? Um ensino em que a gente tenha claro o que fazer e o que a gente busca a partir disso, respeitando a autonomia pedagógica do professor, respeitando as últimas pesquisas que têm sido desenvolvidas na área, quando a gente fala em alfabetização. E aí ela vai dizer que o ensino deve basear-se nos processos de aprendizagem, em como a criança aprende a língua escrita. E aí, muito forte nessas questões, a ideia da psicogênese, como a psicogênese olha para a criança, e também da consciência fonológica, né? Então, o diagnóstico do que a criança já sabe é algo fundamental quando a gente pensa em uma organização do planejamento. Ela vai dizer também que não é uma única teoria que vai pautar isso, mas são várias ciências, como eu já falei para vocês. O alfa-letrar se pauta na psicogênese, na consciência fonológica e no letramento, e também no viés da cultura escrita, né? Para que serve a escrita na nossa sociedade. Os princípios do alfa-letrar e do planejamento pensados a partir daqui tem como proposta educativa o ensino em função da aprendizagem. Então, eu tenho que diagnosticar o que a criança já sabe sobre o sistema de escrita alfabético e o que ela precisa aprender, para aí organizar o meu planejamento, né? E aí a gente está trabalhando com a ideia de sistema de escrita alfabético e não de código escrito, né? Porque qual a diferença entre o sistema de escrita alfabético e não um código escrito? Quando tu olha para a língua enquanto algo vivo, enquanto algo em constante transformação, enquanto algo que me permite refletir sobre a língua, né? E sobre as várias nuances que a língua exige e apresenta, eu estou trabalhando com o sistema de escrita alfabético. O código, ele é muito. ah, regular, muito pronto, muito binário, sabe? Ele não permite essas transformações que o sistema de escrita apresenta, né? Então, e aí ela vai dizer quais são os princípios do ensinar com método. Ela vai dizer que ensinar, conhecendo e orientando os processos de aprendizagem da escrita e seus usos, tenho aqui alfabetização e letramento, ensinar olhando para como a criança aprende e a partir do como a criança aprende, o que eu tenho que fazer para ensinar essa criança, como vou ensinar, e aí ela olha para o método como caminhos em direção a um fim. O que eu tenho que fazer para que a criança que está num determinado patamar avance em suas concepções? E pautado nisso, a gente tem que ter por princípio um olhar reflexivo e propositivo sobre as aprendizagens. Por que reflexivo? Porque eu tenho que diagnosticar o que a minha criança sabe, né? E refletir sobre o que ela sabe e sobre o que ela não sabe. E a partir daí, propor situações, né, para que ela avance. E aí, a ideia de planejamento das práticas de alfabetização e letramento, o que eu tenho que fazer? Ela vai iniciar dizendo que o texto é o eixo principal do planejamento, então as minhas ações precisam ser pautadas em um texto. Por quê? Porque o texto é o produto final, né? O texto é o produto pronto para uso na sociedade. Então, ele tem que ser o meu objetivo final. Eu não posso começar por sílabas, né? Porque as sílabas não têm uma inserção social. A gente não é assim que a gente trabalha com a língua escrita na sociedade. Por isso que ela diz que tem que ser o eixo, porque eu estou olhando para o letramento. Tem que ser o texto, porque eu estou olhando para o letramento. E o texto é o uso social que eu faço da leitura e da escrita em suas várias nuances, né? Eu preciso definir e ter muito claro quais são as habilidades que a criança deve adquirir. Eu preciso definir os objetivos e as metas que eu preciso alcançar. E aí ela define meta como sendo aquelas que indicam o caminho que precisam ser trilhados. O meu ensino precisa ter progressão de dificuldade para que tenha metas de progressão. O meu ensino tem que ter continuidade durante o ano e em relação aos outros anos. Então, eu estou olhando para o segundo ano, né?
O que as minhas crianças já trazem de conhecimento da educação infantil e do primeiro ano? O que as minhas crianças precisam saber para conseguirem ter sucesso no terceiro ano? Então, essa ideia de, dentro de um ano letivo ou dentro de um planejamento de 15 dias, eu tenho que começar com um grau de dificuldade, mas eu tenho que progredir com relação ao grau de dificuldade, sem esquecer do ano anterior e no ano seguinte. Integração, integrar as diferentes metas em um planejamento. A gente viu na aula sobre oralidade, né, o quanto essas questões estão interligadas, o quanto a oralidade vai ajudar na elaboração de produção de textos futuros, né? O quanto a contação de histórias também pode ajudar nesse processo. Então, as coisas estão interligadas e eu preciso observar isso e integrar essas metas durante o planejamento. As metas devem ser revistas e adequadas à realidade da escola e dos estudantes. Por que isso, gente? Porque dependendo da cidade onde eu estou, lá a BNCC diz que eu tenho que trabalhar com determinadas habilidades, mas na minha escola isso não é viável, né? Porque os alunos podem estar aquém das metas definidas pela BNCC ou podem estar além. Então é a minha habilidade que vai dizer o que eu preciso trabalhar. As metas definem a base curricular no processo de alfabetização, e aí foi o que eu falei para vocês, né? No final desse livro aqui, ela traça algumas metas de acordo com a educação, o último ano da educação infantil, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano, né? E aí ela dizer também que o planejamento deve ser semanal ou quinzenal, pensando nas metas a serem alcançadas. Porque põe um planejamento semanal ou quinzenal como sendo o adequado. Porque ela vai dizer que aquele professor que planeja diariamente, ele perde essa ideia de continuidade e progressão. E que um planejamento semanal e quinzenal, você consegue ter essa ideia de continuidade e progressão. Então, ela vai dizer que isso facilita ah, ela facilita faça com que as metas sejam alcançadas com mais sucesso, né. E aí, assim, ó, gente, da página 295 a 299, ela vai falar sobre os componentes curriculares e o que que ela considera adequado que as crianças que seja trabalhado ah, no que ela considera o ciclo de alfabetização, né? Então, continuidade e progressão das aprendizagens. Eu só trouxe uma página aqui, mas são várias páginas que trazem sobre isso e que podem ajudar vocês a pensarem nessas metas, né? Quando vocês estiverem em sala de aula ou quando vocês estiverem planejando ah, os o que vocês vão trabalhar com as crianças de vocês. Então, assim, só para a gente olhar, não vou ler todos, né? Conhecimento de letras e do alfabeto, ó. Isso, segundo a Magda, seria adequado, esse trabalho seria adequado no primeiro, no pré e no primeiro ano, né? Pensa-se que a partir do segundo ano as crianças já tenham construído esse conhecimento, né? O conhecimento sobre a consciência fonológica, rimas e aliterações, né? Esse mais geral consciência silábica, ela disse que isso deve ser trabalhado no primeiro, na pré-escola, né? A gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito no primeiro ano também, às vezes no segundo. Consciência fonêmica, né? Que é quando eu trabalho com o fonema, primeiro e segundo ano. Pensa-se que no terceiro a criança já tenha construído isso, e na educação eu não vou trabalhar com consciência fonêmica, porque na educação infantil, eu estou trabalhando com rimas, com aliterações, com consciência silábica, né? A escrita de palavras, ó. Primeiro, segundo e terceiro ano, né? Leitura de palavras. Ela coloca o pré aqui, né? Por que que ela coloca o pré? Ela está trabalhando com a leitura formal de palavras? Não, né? Ela está trabalhando com essa leitura mais global. Lembra que a gente viu a rota fonológica e a rota lexical da leitura quando a gente trabalhou com a leitura. E assim ela vai trabalhando aqui, ó, leitura e interpretação de textos durante todos os anos, né? Mas como é que eu vou fazer leitura e interpretação de textos na educação infantil? A professora pode ser a leitora para essas crianças e pode fazer perguntas a partir disso, como a gente vai ver no exemplo a seguir, né? Então, segundo ela,
Ensinar com método é um ensino que exige planejamento. O que seria o planejamento? Seria definir o passo a passo, o caminho capaz de desenvolver nas crianças as habilidades e conhecimentos para se alfabetizarem. E aí ela propõe que a ideia de planejamento se paute em sequências didáticas, né? A gente pode trabalhar com projetos, a gente pode trabalhar com outras formas de organização. Ela propõe que se trabalhe com sequências didáticas, e aí ela define o que que é uma sequência didática. Seria a organização de forma ordenada e articulada das atividades para atingir determinadas habilidades ou conhecimentos. Então, seria uma sequência de atividades que eu penso e que tem um objetivo final, que seria a aprendizagem de uma determinada habilidade ao final, dessa sequência didática. E aí ela vai dizer que para organizar, para registrar esse planejamento, eu posso organizar esse planejamento por etapas e por listas. Quando ela fala em etapas, ela fala em quadro de aula, né? E quadro em quadro de aula, né? E depois ou em listas. Qual é a grande diferença entre o quadro de etapas e o quadro de aula e o quadro de listas, né? O quadro de etapas, ele é muito minucioso, ele é muito detalhado. O quadro de aulas, ele é mais resumido, mas ele é muito detalhado também. E as listas, que é uma outra forma de registro de planejamento, ela é muito resumida, né? Então, assim, como é que eu vou organizar o meu planejamento? Vai ser por quadro de etapas ou por quadro de etapas, com quadro de aulas, ou com listas, né. Quem vai definir isso é a minha habilidade de planejar e quanto eu tenho que prestar contas do meu planejamento. Então, por exemplo, se eu tiver uma supervisora que exige que eu apresente o meu planejamento sempre antes da aula para aprovação, eu vou ter que trabalhar com um quadro de etapas, eu não vou poder trabalhar nem com um quadro de aulas e nem com o quadro de listas. Por quê? Porque eu preciso detalhar esse meu planejamento. Ou é uma aula que eu já dei muitas vezes e eu não preciso prestar contas dessa aula para ninguém. Eu posso organizar o meu planejamento através de listas. Vocês vão perceber que a Magda apresenta o mesmo planejamento nas três formas e vocês vão perceber como é diferente essa forma de organização. Mas ela diz que existem alguns passos que são iguais em todos os planejamentos. Então, como fazer esse planejamento? Como pensar um plano de aula? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir as metas, né? Onde eu quero chegar com o meu planejamento? O que que eu quero trabalhar com as minhas crianças, né? Escolher o texto. O texto é o eixo principal. Depois, estabelecer os objetivos, né? Qual o meu objetivo? O que que as minhas crianças têm que conseguir fazer ao final, desse planejamento? Definir os procedimentos. Como eu vou organizar a minha aula? O que que eu vou fazer para que a criança aprenda, né? Organizar os procedimentos de ensino. Então, organizar cada uma das atividades que vão ser pensadas. Olhar para o número de alunos com os quais eu vou trabalhar. Bom, eu vou trabalhar com 25 com a turma toda? Não. Nesse momento, eu vou trabalhar com 5 enquanto os outros 20 vão realizar uma outra atividade. Qual a duração do plano de aula? Vai ser quinzenal? Vai ser uma semana? O exemplo que ela traz é de um plano semanal, né? As metas precisam ser repetidas ao longo do ano, mas avançar em progressão. Isso a gente já comentou aqui, né? Eu tenho que ter as metas definidas, não é trabalhando uma vez um conhecimento que a criança vai adquirir, né? Esse conhecimento, eu preciso repetir várias vezes ao longo do ano essa meta, né, trabalhar várias vezes com esse conhecimento para que a criança realmente aprenda, mas eu tenho que avançar em progressão. Então, o que eu trabalhava lá em março,
Eu vou repetir em junho, né, vou repetir em todos, né, março, abril, maio, junho, mas aumentando a progressão. Algumas metas podem ser alcançadas por meio de jogos e atividades específicas, então a importância dos jogos de alfabetização aqui, e não apenas jogar, né, gente. Lembra que a gente fala muito na sala de aula, que depois que eu jogo, tem que ter um momento de reflexão sobre o jogo e de sistematização desse jogo. E quando aprende a língua escrita, a criança deve perceber que o que se aprende é ler e produzir textos. Então, isso tem que estar bem claro para a criança. E aí, ela apresenta aqui um quadro de etapas, né? Ah, esse quadro de etapas trabalha com atividade com parlenda. A meta é trabalhar com consciência fonológica, rimas e correspondência, rimas e letras. Então, ó, tá aqui o gênero que eu vou trabalhar, o texto, e as metas que eu vou alcançar. E aí depois a gente vai trabalhar com os objetivos e com as etapas, tá? Percebam que ela coloca aqui os dias da semana também e o que vai ser trabalhado, né? E aí ela escolhe a parlenda galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando que nem pipoca. Os objetivos. ah, Dessas atividades: conhecer o gênero parlenda, relembrar parlendas conhecidas, memorizar e recitar uma nova parlenda, interpretar a parlenda, identificar rimas na parlenda e comparar rimas na fala e na escrita. Esses são os objetivos traçados a partir do texto, tá? E aí ela começa com as etapas desse planejamento. Primeira etapa na segunda-feira. Converse com as crianças. Quem sabe o que é parlenda? Vocês já aprenderam algumas parlendas? Lembram algumas? Qual vocês querem recitar? E aí escolher duas ou três das sugeridas. Então percebam conduz o texto, né, de uma forma muito, informal, vendo os conhecimentos das crianças a partir do assunto, né. E aí eu tenho aqui a ideia de valorizar a aprendizagem das crianças, ver o que que eles já sabem, mostrar a função social da escrita, que é do gênero parlenda, né, e a partir daí é que ela vai pensar em atividades mais específicas. Anunciar que vão conhecer uma parlenda nova, pedir que ouçam com atenção, e aí ela recita a parlenda. Repetir a parlenda pedindo que acompanhem em coro. Repetir algumas vezes até perceber que as crianças memorizaram a parlenda, né? E aí a ideia de memorizar é importante. Por quê? Porque são crianças que ainda estão iniciando o seu processo de alfabetização. E ela vai usar o texto de memória para construir alguns conhecimentos sobre a língua. E aí na terça e na quarta-feira, né? Terceira etapa. Perguntas de compreensão. Sabe o que é uma galinha choca? Galinha comeu? Ela saiu pulando que nem pipoca. Pipoca pula. Pular que nem pipoca. Vamos pular que nem pipoca. Na quarta etapa, repetir a parlenda pedindo que prestem atenção nas palavras que acabam igual. Organizar a leitura, organizar na leitura a rima oca. Perguntar quais palavras acabam igual. Falar de novo a parlenda pedindo que falem junto as palavras que terminam igual. Falar quantas vezes for necessário até que as crianças identifiquem choca, minhoca e pipoca. Sugerir que pensem em outras palavras que terminem com oca. Dorminhoca, mandioca, paçoca, foca, boboca. E na quinta e sexta-feira, escrever a parlenda em um cartaz ou na lousa. Usar cor diferente com a rima oca em cada palavra, levando as crianças a acompanhar sua escrita. Ler a parlenda apontando cada palavra, chamando atenção para o espaço em branco entre elas e a mudança de linhas após cada verbo. Verso. Chamar a atenção para a escrita igual das rimas. Parte das palavras que são iguais na fala são iguais também na escrita. As letras são as mesmas. Então percebam, gente, que em cima dessa sequência didática, cujo a meta era trabalhar com rimas e correspondência entre rimas e letras, ela desenvolveu todo esse conhecimento, primeiro trabalhando com texto,
que depois foi um texto decorado pelas crianças, porque as crianças ainda não tinham autonomia na leitura e na escrita, eram crianças ainda no final da educação infantil, né? E aí ela recita diferentes quadrinhas, e aí eles vão oralmente tentar identificar quais são as rimas da palavra, e só no final aqui é que ela parte para o texto escrito e para essa relação entre ah, quando entre a oralidade e a escrita, né, se oca é igual quando eu falo, ela precisa ser igual entre a escrita. Percebam que também a gente tem essa nuance de primeiro eu vou identificar as palavras que são iguais, né, e depois eu vou tentar produzir outras palavras que terminem em igual. Lembrando do Arthur Gomes de Moraes, que ele vai dizer que identificar é mais fácil que produzir, né. Percebam que há um planejamento bem detalhado, né, como é um planejamento que visa trabalhar ainda com a educação infantil, são momentos curtinhos durante os dias que ela vai trabalhar com essa questão da linguagem e, claro, em outros momentos ela deve ter trabalhado com questões que envolvem oralidade, com outras áreas do conhecimento e com outras questões que são bem específicas da educação infantil. E dizer que sim, que ela trabalhou, o objetivo era trabalhar com rimas, né? Com correspondência entre as rimas e as letras, mas ela também trabalhou outras habilidades dentro dessa sequência didática, né? Teve a integração de outras metas. Então, o que que se fez além dessa identificação, né? As crianças identificaram um gênero textual, que no caso era o gênero parlenda, reconhecer ao acompanhar a escrita da parlenda pela professora, a separação das palavras por espaços e a organização da parlenda em versos. Lembram que ela fez isso, né? Aqui, ó, quando eles leram a parlenda, ela chamou a atenção para os espaços em branco entre as palavras e que toda vez que mudava o verso, mudava de linha, né? Ah, Reconhecer o conceito de palavra escrito ao acompanhar a escrita da parlenda pela professora, identificar informações explícitas no texto, ela fez perguntas de compreensão. Vocês sabem o que que é choca? Pipoca pula, né? Então, o que que é pular que nem pipoca? Memorizar a parlenda e incorporar ao vocabulário palavra nova encontrada na parlenda. Choca e galinha choca, né? Então percebam, a meta era uma, mas ela trabalhou com outras metas ao longo do planejamento da Parlenta. E sim, o mesmo planejamento agora organizado por quadro de aulas, né? A meta é a mesma, consciência fonológica, rimas e correspondência rima-letra. O texto também é o mesmo. Mas a gente tem aqui, quando a gente organiza por aulas, algo mais resumido. Então, por exemplo, na segunda-feira, uma aula. Rever o conceito de parlenda, lembrar parlendas, apresentar novas parlendas, levar as crianças a memorizar a parlenda e perguntas de compreensão e vocabulário. Lembro que quando a gente estava no quadro de etapas, ela descrevia direitinho, né, que perguntas ela ia fazer, que perguntas ela fazia para as crianças para que eles lembrem o que é parlenda, né? Então existia um resumo que aqui no quadro de aulas não tem. Existia uma explicação maior de quais perguntas seriam feitas, de como o professor ia conduzir essa atividade, que aqui não tem. Na terça e na quarta, então são duas aulas, uma na terça e outra na quarta. O que se vai fazer? Repetir a parlenda destacando as rimas, pedir às crianças que recitem a parlenda, reler pedindo às crianças que falem junto somente as palavras que rimam, exemplos pelas crianças de outras palavras com a rima da parlenda. Na quinta e na sexta, duas aulas, uma na quinta e uma na sexta, escrever a parlenda destacando a rima, levando as crianças a observar sua escrita, em seguida, ler a parlenda apontando as palavras e os espaços entre elas e a organização em versos. Mostrar a escrita igual das rimas, com as mesmas letras. E aí, uma outra forma de organização do planejamento semanal, né? Que é por listas. Então, percebo que a lista é mais resumida ainda, né? Então, eu tenho a meta, consciência fonológica, rimas e correspondência rima-letras, que é a mesma, né? Duração, 5 ou 6 aulas. E aí, primeiro, rever o conceito de parlenda, apresentar nova parlenda, memorizar parlenda.
Segundo, desenvolver a compreensão da parlenda. Terceiro, destacar rimas da parlenda, outras palavras com as rimas da parlenda, com a rima da parlenda. Quarto, lembrar outras parlendas, identificação das rimas. Quinto, escrever e ler com as crianças a parlenda e relacionar rima com a escrita. Então percebam, gente, que embora o planejamento seja o mesmo, a descrição que eu posso fazer desse planejamento é com maior grau de detalhe ou menor grau de detalhe, mas que todos eles têm uma meta a ser alcançada, os objetivos e como eu vou desenvolver as atividades para que as crianças alcancem este objetivo. Quando eu vou trabalhar com rimas, identificação, essa relação entre rima e a rima oralmente, né? E a escrita que é igual. Bom, não vou fazer isso uma vez só. Eu vou fazer isso durante o ano letivo inteiro, né? Eu vou produzir novas rimas a partir de uma palavra durante o ano letivo inteiro, né? Porque eu estou pensando no meu ano seguinte, que a gente vai trabalhar com consciência silábica e consciência fonêmica. Então eu tenho que olhar para o momento, mas eu tenho que olhar também para o que acontece, para o que aconteceu antes e um pouquinho antes, e o que vai acontecer um pouquinho depois e muito depois, que é no ano seguinte. Então eu tenho que ter a ideia do momento, mas do antes e do depois também, para produzir um bom planejamento que faça com que que seja adequado à realidade dessas crianças e que ajude essas crianças a avançar em suas concepções. Então, o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e a importância do diagnóstico, né, gente? Já que a gente está pensando em um planejamento adequado às nossas turmas, eu tenho que fazer o diagnóstico constante das habilidades que as crianças já construíram e das que elas precisam construir, né? Então, quando eu falo em diagnóstico, eu não estou falando da avaliação tradicional, né? Mas estou olhando para essa avaliação enquanto um processo. E aí ela vai dizer que não, quando eu penso no planejamento da forma como a gente está pensando aqui, não há lugar para avaliação tradicional. Porque o objetivo da avaliação tradicional era medir, né? Era dizer o que a criança sabe, o que a criança não sabe, e aí atribuir um conceito, uma nota, né? O processo eu olhava para a avaliação, para o resultado da avaliação como um processo final. E aqui não. Aqui eu olho para a avaliação enquanto um diagnóstico que fornece pistas para que eu possa planejar as minhas aulas de uma forma mais eficiente, né? Aqui olha-se para o processo e não para o produto, o foco no diagnóstico a fim de intervir e orientar. Então, o acompanhamento, né? Estar junto com a criança no seu processo de aprendizagem. Entender o que ela já construiu e o que ela precisa construir para conseguir identificar, fazer o diagnóstico das dificuldades que ela possui e poder orientar uma intervenção eficiente, poder planejar, ter objetivos definidos e ter estratégias definidas para que a criança avance em suas concepções. Ah, Ela vai dizer que para haver um bom diagnóstico é preciso que as metas a serem alcançadas estejam bem definidas. Por que que eu preciso saber quais são as metas? Para que que eu preciso saber onde eu tenho que chegar? Porque se eu não sei onde eu chegar, onde eu tenho que chegar, eu não sei como planejar, como me movimentar em direção a isso, né? Ah, Quando a gente não sabe qual é a cidade de destino, a gente não sabe qual caminho percorrer. Então, a minha meta é a minha cidade de destino. Eu tenho que saber qual é o meu destino para saber que caminhos que eu preciso percorrer. E aí ela vai fazer uma crítica às avaliações internas e vai dizer que elas são injustas e inúteis. Por que que elas são injustas e inúteis? Porque elas não conhecem as crianças, porque elas não conhecem a realidade, porque elas medem e são pensadas a partir de um padrão universal. E o nosso objetivo aqui é sempre diagnosticar, é sempre olhar para o que a minha criança já construiu e para aquilo que ela precisa construir para a partir daí ter um planejamento eficiente, né? E aí ela vai dizer que ah,
quando a gente pensa em processos de aprendizagem, a gente tem sim as metas definidas e as metas já vêm prontas, né? Na BNCC, a gente vai ter ali as habilidades que a gente precisa construir ao final do primeiro ano, ao final do segundo ano, né? Então, as metas são propostas curriculares. São conhecimentos e habilidades que orientam a aprendizagem e são detalhadas em descritores e através da matriz curricular. A gente tem a BNCC como um documento nacional, né? Mas, por exemplo, Lagoa Santa, que foi onde essa pesquisa foi desenvolvida, elas tinham as suas metas e os seus descritores e a sua matriz curricular municipal, próxima à realidade, né? E aí elas conseguiam, e quem for ler o livro vai se dar conta disso, que, por exemplo, ela vai dizer assim, quando a gente leu sobre um outro capítulo que falava sobre produção textual, as nossas crianças no primeiro ano já conseguem fazer isso, porque elas terminam a educação infantil dominando esses descritores, né, essas habilidades. Então, eu já posso pensar ah, num primeiro ano exigindo isso para a criança, né. E a gente tem aqui o diagnóstico. Bom, eu tenho tais propostas curriculares e tais escritores, mas dentro da minha realidade, na minha escola, o que que a minha criança já sabe? São os objetivos que ela já construiu, né. E também o diagnóstico, ele precisa ser permanente e periódico. Por quê? Porque eu tenho que ver constantemente o que a minha criança já sabe, para a partir daí pensar em estratégias, ah, tentando diagnosticar aquilo que ela ainda não construiu. Gente, o livro também traz, e eu trago aqui para vocês, depois vocês vão poder olhar direitinho no capítulo lá que eu enviei, eu só trouxe um exemplo, né, da matriz curricular de Lagoa Santa. Então ela traz aqui, ó, o componente, os descritores que precisam ser trabalhados e em que ano esse descritor vai ser trabalhado. Então, por exemplo, aqui, ó, diferenciar letras de números e outros símbolos, né? Ela vai dizer que na pré-escola em Lagoa Santa, a partir dos 4 anos, já se trabalha isso, né? Com relação ao componente curricular, conhecimento de letras, e do alfabeto, ó. Diferenciar letras de traçado semelhante, maiúscula de imprensa. Então, no pré, no pré de 4 anos, de 5 anos e no primeiro ano, né? E aí ela vai traçando. Eu sempre trago para vocês essa matriz curricular como modelo de Lagoa Santa, porque eu acho que ela é muito bem pensada e eu acho que a gente pode pensar as nossas propostas de aprendizagem na alfabetização, olhando muitas vezes para esses descritores que me parecem muito mais próximo da realidade, das nossas crianças. Então, tem descritores sobre todas essas habilidades que vocês podem consultar no material base, né? E aí, olha só, os componentes: conhecimento das letras e do alfabeto, consciência fonológica, consciência grafofonêmica, né? Escrita de palavras, leitura e compreensão de textos. Então, são vários componentes curriculares que são desmembrados em vários descritores que ah, são abordados em anos diferentes, de acordo com as habilidades já construídas pelas crianças e em construção. E aqui eu trago um outro material também que está no capítulo, vocês vão poder olhar com mais calma e olhar com mais detalhe, né? O PowerPoint nem sempre dá uma boa visibilidade, mas o que que acontece aqui, ó, gente? Aqui é um controle que a professora tem. Tá? Então ela tem o nome de todas as crianças e ela vai dizendo, ela vai marcando, o que que as crianças ainda precisam dominar. Então, olha a importância do diagnóstico aqui, né. Então, por exemplo, aqui, hã, diferenciação entre letra maiúscula e minúscula, ó, toda a turma já construiu 100%, né. Dos 24 estudantes, todos construíram, né. Hã, localizar informações explícitas, ó, aqui tem uma, 2, 3, 4, 5 crianças que não conseguiram construir esse conhecimento, né. Então, ela dá um mapa olhando para esse quadro, você consegue diagnosticar
quais são as competências que já foram construídas pelas crianças e quais as que não foram, e você consegue ter um mapa da tua turma, né. Então, assim, ó, quais são as dificuldades que essas crianças ainda têm? O que que elas já venceram e que eu não preciso mais me dedicar com tanta ênfase, embora isso apareça no meu planejamento, cotidiano, né. Então eu acho que essas questões são bem importantes, além, dessa aula, eu sugiro que vocês olhem esse material, impresso, que eu enviei para vocês, que está lá no Moodle, né, para que vocês consigam construir. Gente, esse material não é só para essa aula, né, esse material, ele é um material bem importante, inclusive para vocês pensarem em, planejamentos e ações futuras na disciplina de prática, na disciplina de estágio, né. Então é um material que vale a pena ser guardado e revisitado, por vocês ao longo de toda a de toda a vida, né, de professora de vocês ou durante muito tempo, certo? Era isso, gente. Na aula que vem, a gente vai analisar um planejamento e, o quanto esse planejamento, como as meninas pensaram esse planejamento a partir do texto de hoje.